Marcelo Renault aqui e vou falar agora do filme Um Lindo Dia na Vizinhança, A Beautiful Day in the Neighborhood, de 2019, disponível no Amazon Prime. Olha, esse filme aqui é uma pérola, um achado, um filme que teve sim certo reconhecimento e popularidade, mas que devia ter tido muito mais. Um raro filme recente aí sobre bondade, real tolerância, empatia, amadurecimento, perdão, né? E o mais raro ainda é que trata disso tudo sem ser piegas ou falar só de platitude, sabe? De lugar comum. Não, é um filme que inspira de forma diferenciada. De certa forma, eu tô um pouco aqui no meu canal para fazer isso mesmo, de trazer mais luz para filmes interessantes como esse aqui, que muitas vezes passam embaixo do radar aí do grande público, né? Esse filme teve sim certo destaque em 2019, mas nem tanto assim quanto eu acho que ele merecia. O filme trata da relação de escritor cínico e atormentado num difícil momento de sua vida que tem que escrever um artigo sobre o Fred Rogers, que é um apresentador de TV de programas infantis americano, uma pessoa aí super doce, de fala pausada, que talvez seja o extremo oposto dele. O que é super curioso é que o artigo que vai ser escrito sobre ele, né, esse Lloyd Vogel do filme, sendo que na vida real o nome é Tom Junot, foi a base justamente do roteiro desse filme aqui. Então foi um caso estranho aí da arte imitando a vida, o que às vezes acontece mesmo, né? E eu acho essa relação entre os dois o maior acerto do filme. Eu gosto de botar opiniões diversas da minha, sabe? Pois alguns pensam diferente de mim, eu tô longe de ser o dono da verdade. E alguns acham que esse enfoque dado ao escritor foi o único erro do filme, porque eles gostariam que o filme fosse só sobre o Fred Rogers, que fosse uma espécie de biografia mais comum sobre ele, né? Sem ter alguém dividindo o palco com ele, por assim dizer. Mas eu discordo e muito, inclusive, vou dizer, dessa visão, porque eu acho que é justamente o contraste entre eles que torna esse filme aqui mais interessante e humano. O documentário sobre o Rogers já conta da história dele. Então esse filme aqui torna tudo mais adulto e complexo, incluindo também o escritor, porque mostra a visão de fora, vamos dizer assim, de alguém cínico que inicialmente despreza o Fred Rogers e tudo mais. Isso é o que eu acho que realmente faz o filme pegar fogo. Mas, claro, repito aqui, tem gente que lamenta essa escolha de roteiro e até tem aí o interesse de ver a opinião de vocês, de quem está me ouvindo, se quiser botar aí nos comentários, porque realmente é uma coisa um pouquinho polêmica em relação a esse filme aqui. Agora, o Fred Rogers, claro, realmente existiu, foi muito conhecido nos Estados Unidos, apesar de que aqui ser largamente desconhecido, né? Não passava muito aqui. E tem até um documentário sobre ele muito interessante, o Fred Rogers, o padrinho da criançada, o Want to Be My Neighbor, tá até no YouTube, né? Só que tem que pagar e tal. Dirigido pelo Morgan Neville, de 2018, que conta toda a sua história e de como comandou esse programa de TV aí por décadas, né? Abraçando todas as crianças e mostrando aí o tempo todo que gostava delas exatamente do jeito que elas eram. Esse é o jeitão do Fred Rogers, né? Um homem muito à frente do seu tempo nesse sentido. E esse também é um documentário, vou dizer, altamente recomendável para quem quiser conhecer melhor o Fred Rogers, principalmente depois de ver esse filme aqui. O documentário até tem uma cena, olha, inesquecível, né, dele no Senado americano, porque ele tinha que tentar defender o orçamento ali da rede pública que ele trabalhava e tal, precisava ali de 20 milhões de dólares e, claro, essas audiências de Senado, né, aquelas coisas chatas, e o senador veterano aí, né, não tinha... Tava sem paciência nenhuma, todo cético. Mas aí o Fred Rogers veio a ele com um lindo discurso de como educar as crianças com doçura e aceitando elas como são. Até, né, falou de uma canção dele, né, da letra da canção dele. E é engraçado que no final o cara se rendeu, assim, sabe? Você vê que ele é uma raposa felpuda, sabe? Aqueles políticos, ele tava há mais de 20 anos no Senado. Aquelas coisas, né? E o cara se rende no fim, olha, coisas de 10 minutos. O cara mudou de totalmente cético, já saco cheio daquelas audiências, porque são insuportáveis mesmo. E o cara no final dizendo, olha, você acabou de conseguir os seus 20 milhões de dólares. Cara, só um cara realmente como o Fred Rogers para conseguir aquilo, né? Em tão pouco tempo conquistar o cara. Mas isso era um dos talentos dele, né? Conquistar você com a atenção que ele te dava e o jeito manso e suave de falar, né? Agora, voltando a esse filme aqui, na minha opinião, só tem um probleminha, e nem é exatamente um defeito não, mas é algo que pode dar aí uma afastada em parte do público. Eu reconheço que me deixou um pouco ressabiado quando eu vi o filme pela primeira vez, porque ele começa com o Fred Rogers, assim, no comecinho de um dos seus programas, né, cantando exatamente Want to Be My Neighbor, né, que é uma das canções famosas dele, com aquele jeitão super careta, doce dele, pausadão e tal, com uma voz limitada, né? Não era verdadeiramente um cantor, ele cantava do jeitão dele. E vai te dar aquela impressão que o filme vai te matar aí de uma espécie de diabetes visual, assim, que vai ser totalmente piegas e tudo mais, assim, que não é o filme pra você, sabe? Foi a impressão que eu tive inicialmente. Isso pode realmente afastar os mais cínicos dos espectadores, né? Então eu recomendo que, caso isso aconteça contigo, como aconteceu comigo, que você continue vendo o filme. Esse estranhamento que você vai ter logo vai passar. Eu te garanto isso, mas você tem que conseguir sobreviver aí a esses primeiros 5 minutos. Ele não é um filme infantil, eu te garanto isso. Ele é um filme, é sobre um homem que faz um programa infantil.
Mas não é um filme para o público infantil, se é que dá para entender. Muito pelo contrário, é um filme até muito adulto e tem até umas cenas de discussões familiares até um pouco pesadas e tal. Mas eu acho que é um filme para um público bem variado. E eu nunca sou assim de entregar trama, mas dentre as cenas bem marcantes desse filme, dá pra dizer que se destacam duas, né? Uma de uma cantoria no metrô e uma outra de um silêncio de 1 minuto, né? Que quem viu o filme sabe do que eu tô falando. E quem for conferir também não vai esquecer essas duas cenas tão cedo, entre algumas outras. Eu acho que essas duas são as mais destacadas, mas o filme tem algumas outras. Porque o filme ele vai te tocar de diferentes maneiras, né? Ele tem partes nostálgicas, outras mais sofridas, assim. O próprio personagem do Fred Rogers também vai mostrar um lado de enfrentar emoções um pouco mais pesadas. Ele até surpreende nesse sentido, porque, segundo uma crença dele, tudo que pode ser mencionado pode ser controlável também, administrável, sabe? E que a pior coisa seria guardar os sentimentos ruins dentro de si, não deixar aquilo sair, né? Ainda mais para uma criança. Eu acho até que a animação recente, Divertidamente, tratou um pouco disso também, né? De dar vazão às tristezas e amarguras também de vez em quando, não tentar só vender felicidade, né? Eu acho que o Fred Rogers teve uma influência indireta aí no roteiro dessa animação. Quem traz boa parte das cenas mais pesadas é o personagem do Lloyd Vogel, vivido pelo ator Matthew Rhys. O que o Fred Rogers tem de leve, ele tem de pesado. Ele é aquele tipo de pessoa que briga com o pai, com a esposa, com a vida, enfim, né? E o filme, repleto, sim, de cenas marcantes, talvez tenha um de seus momentos mais belos no momento sutil, onde ele olha ali rapidinho para o seu filho recém-nascido, é um momento rápido. E a gente sente que pela primeira vez na vida ele está olhando para o bebê dele, o filho dele, pô, como uma pessoa, e não como um ser indefeso que precisa de cuidados e que lhe tira o sono, sabe? A atenção de sua esposa, que dá trabalho, né? Que tira a paz da casa. Pela primeira vez ali ele viu como uma pessoa e tal, e é um momento bacana. Também tem gente até que passa batido e nem repara, mas é um dos momentos bonitos. E o Matt Reeves carrega o filme mesmo, né? Ele é o ator principal de verdade, você sai muito bem aí no papel difícil e central, porque é a partir dele que a gente enxerga o filme, por assim dizer. Daqueles atores que todo mundo já viu, mas pouca gente sabe o nome, sabe esse tipo de gente? Ele é, por exemplo, o Perry Mason da série homônima, e ele estrelou por anos a The Americans, uma série de muito sucesso. Teve bom papel também no filme The Post, até justamente com o Tom Hanks, né? E também teve na série Brothers and Sisters, dentre outros papéis de destaque. Ele até diz que aprendeu muito com a Sally Field nessa Brothers and Sisters, que foi uma grande mentora dele. É um ator aí muito competente, que se não estivesse na ponta dos cascos, ele poderia ter afundado esse filme aqui, mas felizmente ele tá muito bem. O Tom Hanks, de fato, é um ator coadjuvante aqui, num dos raros momentos que não teve palhaçada disso no Oscar, porque essa foi exatamente a única indicação do filme, e dessa vez realmente pela categoria correta. Então muita gente pode ver o Tom Hanks estranhar ele ser ator coadjuvante, mas ele realmente foi coadjuvante aqui. E porque, infelizmente, né, a gente conhece essa palhaçada. Muitos produtores cansam de fingir que atuações principais são coadjuvantes só para ter mais chance no Oscar. É uma coisa que me irrita bastante, irrita muita gente. Mas realmente dessa vez fizeram certinho. Eu lamento um pouco por ele ter perdido o Oscar ali pelo Brad Pitt, né, pelo Era Uma Vez em Hollywood. Apesar de que eu reconheço que o Brad Pitt também já merecia de longa data aí ter um Oscar também. O Tom Hanks tem aqueles 2 Oscars lá no teto seguidos, né, no começo dos anos 90, com Philadelphia e Forrest Gump. Mas ele é um cara de uma carreira tão ilustre que acho que merecia mais até. Raramente, assim vou dizer, raramente gosto de atuações minimalistas. No geral, eu não acredito nelas. Eu acho sempre que ninguém faria cara de paisagem na vida real em momentos de grande tensão, como eu vejo acontecer em alguns filmes que vão por essa linha. Mas aqui esse tipo de atuação funciona muitíssimo bem. O Tom Hanks reconheceu que ele, inclusive, teve trabalho para virar o Fred Rogers, né? Que ele teve que ver muito filme dele, muito daqueles episódios que ele fez para TV, para aprender a falar do jeito dele, bem pausado. Ele também fez muita meditação para conseguir entrar no ritmo de falar e agir do Fred Rogers, porque era bem diferente dele. Mas vou te dizer que todo o esforço que ele teve aqui valeu a pena. O filme se beneficia muito disso, da atuação dele. E o filme, claro, também tem o Chris Cooper, que é sempre uma garantia de boas atuações, né? Como o pai do Vogel, né? E outro difícil papel que, se não fosse por ele, podia não ter angariado simpatia nenhuma e atrapalhado o filme. Eu já vi vários filmes aí com o Chris Cooper, né? O mais conhecido pelas suas participações aí no Beleza Americana, na Adaptação, onde até ele ganhou o Oscar, no Seabiscuit, outro filme muito bonito, e outros filmes de muito destaque. Sempre vi ele muito bem, impressionante, ele não decepciona uma vez sequer. O filme também tem a Susan Kelechi Watson, que atua como a esposa do Vogel, também com muita competência, porque se a gente vê o Fred Rogers através do Vogel, a gente também vê o Vogel muito através pelos olhos de sua esposa, né? E ela é uma atriz aí de destaque da série This Is Us, antes também teve destaque na série do Louis C.K., né, a Louie, e tá com pinta aí que vai ter voos cada vez mais altos na carreira. Então, assim, em resumo, esse é um filme de grandes atuações e ninguém destoa, todo mundo tá muito bem.
A direção da Marielle Heller também é muito boa, sensível, ela consegue não cair na preguiça nunca, o que seria o mais fácil de acontecer aqui. Ela dirigiu também o Diário de uma Adolescente de 2015 e o Poderia Me Perdoar de 2018, até um filme sobre plágio e tal, com a Melissa McCarthy, que onde inclusive ela foi indicada a melhor atriz. A Marielle, curiosamente, também, claro, é atriz e roteirista, e talvez boa parte do povo conheça ela como a atriz que interpretou a mãe adotiva da enxadrista órfã do Gambito da Rainha, né? Ali o papel vivido pela Anya Taylor-Joy. Então, olha, meio que para fechar aqui, o que eu posso dizer é que o Fred Rogers era o tipo de pessoa que todos gostavam de ridicularizar, de fazer mil piadinhas sobre seu jeitão aí careta, de suas musiquinhas, seus fantoches ingênuos e tudo mais, né? Foi centenas de vezes sacaneado por conta disso na TV americana, por exemplo. Mas igualmente era um cara que, assim, muitas vezes essas mesmas pessoas admiravam em silêncio, sabe? Que sentem uma grande saudade dele hoje em dia. Levando-se em conta que ele faleceu em 2003. Porque realmente o Rogers era tolerante de verdade com todo mundo, né? E nunca cancelaria ninguém, muito pelo contrário, né? Ele não teria nada a ver com esse mundo atual nesse sentido. Ele aceitava toda criança ou adulto exatamente como era. A pessoa não precisava fazer nada especial, conseguir nenhum grande feito, sabe? Não era aquele amor condicional, vou te amar se você fizer isso. Não, a pessoa já recebia esse carinho, essa atenção incrível dele já de saída, né? Tem até uma parte no filme que ele fala isso, a coisa mais importante para mim no momento é conversar com você, Vogel, assim, ele realmente, tudo que ele fazia era 100% de atenção, né? Se ele via um filme, ele prestava 100% de atenção no filme, se ele falava com você, ele prestava 100% de atenção com você, era o jeitão dele. E os que conseguiram passar dessa natural rejeição inicial para a figura dele, nunca mais se esqueceram dele. E o mesmo dá para dizer que vale para o filme, que eu repito, se você resistiu ao comecinho do filme, se der realmente uma chance a ele, como eu dei, e muita gente deu, você tende a gostar bastante. E nessa época cínica, polarizada, repleta de ódio aí que a gente vive, esse filme aqui é meio como um oásis no deserto, sabe? E tem mais, assim, Um Lindo Dia na Vizinhança não é pra ver uma vez só, não. Eu já li vários relatos de gente que reviu o filme algumas vezes, ou pelo menos só as cenas mais famosas. Todo mundo queria ter um Fred Rogers como vizinho, cara, como ele canta nas canções dele, assim como ele era, sabe? Sem precisar mudar nada também, do jeitão dele mesmo com esse jeitão careta, cantando, né, do jeito dele, com aquela roupinha de sempre. Mas ele seria um belíssimo de um vizinho. Então esse foi Marcelo Renault falando do filme Um Lindo Dia na Vizinhança. Eu poderia dizer o que eu digo sempre, né, que é o que eu espero que você curta o filme. Mas na verdade eu acho quase impossível que você não curta, seja quem você for. É um raríssimo caso de um filme que agrada quase todo mundo mesmo, né? Gregos, troianos, flamenguistas, vascaínos, corintianos, palmeirenses. Se você não me conhece e resolver só seguir essa minha indicação aqui, for ver o filme, eu acho que eu ganharia mais um inscrito aqui no meu canal. Agora, se vocês me dão licença, eu vou encerrar por aqui. Acho que eu vou dar mais uma conferida em algumas cenas do filme, porque eu vou te dizer que fazem bem para a alma. Um grande abraço.